Vamos falar rapidamente o que é a mielopatia cervical. Ela é uma condição médica que vai afetar a medula na nossa região do pescoço. Então ela acontece quando a medula espinhal é comprimida ou danificada por algumas alterações na nossa coluna cervical, justamente aqui na região do pescoço. A principal causa dessa mielopatia cervical é a degeneração dos discos intervertebrais e das articulações da nossa coluna cervical. Então, à medida que a gente vai envelhecendo, essas estruturas podem se desgastar, se tornar menos flexível e levar à formação de alguns esporões, conhecidos como osteófitos ou bicos de papagaio, e isso tudo alterado tem essa propensão a comprimir a nossa medula nessa região. Os sintomas da mielopatia cervical, eles podem variar, geralmente vai incluir o que? Fraqueza muscular nos braços e nas pernas, dormência ou formigamento também nos braços, pernas, mãos, dificuldade para caminhar e também de coordenação também das mãos e dos pés. Também pode incluir rigidez, dor no pescoço, em casos mais avançados, a perda no controle da bexiga e do intestino, ou seja, o xixi pode sair sem querer e também a pessoa pode evacuar, fazer cocô também, sem ter a noção de que está fazendo. O diagnóstico da mielopatia cervical geralmente envolve a combinação de quê? Do histórico médico, ou seja, fazer um exame físico, entender a clínica do paciente, quais são os sintomas, e aí ele lança a mão de alguns exames que podem ser principalmente ressonância magnética da coluna cervical. Em relação ao tratamento, ele vai variar dependendo da gravidade dos sintomas e também da causa dessa mielopatia. Então as opções de tratamento vai incluir fisioterapia, medicamentos para aliviar dor, inflamação, se for o caso. Em alguns casos específicos, fazer uma imobilização do pescoço se tiver alguma instabilidade naqueles pacientes que já se está pensando em fazer procedimento cirúrgico. Em alguns casos, se for apenas questão de dor que precisa ser tratado, pode ser feito infiltração ou bloqueio anestésicos com alguns medicamentos anti-inflamatórios e anestésicos aqui na região do pescoço. Em casos mais avançados, naqueles casos onde o paciente já tem perda de força, alteração para fazer xixi, por exemplo, tem indicação de fazer a cirurgia e aí precisa fazer uma descompressão da medula, que pode ser feito por via anterior, ou seja, um corte na frente do pescoço, ou alguns casos por via posterior, na região posterior do pescoço. Então o seu médico vai avaliar a sua clínica, vai avaliar os seus exames de imagem para identificar a necessidade de operar. Identificando essa necessidade de operar, ele avalia a melhor alternativa para o seu caso, se pela via anterior ou se pela via posterior.